A série começa apresentando Darin. Ela tentou por 5 anos passar em um concurso depois de se frustrar no trabalho, mas nada deu certo. Para piorar, a irmã que vai casar pede para ela não ir no casamento, tudo porque inventou uma história sobre a família e não quer que descubram que a irmã é solteira e desempregada. Magoada, Darin vai viajar a mando da própria irmã para espairecer. Chegando lá, ela dá de cara com o ex que terminou com ela de um jeito horrível e ainda está namorando sua amiga da escola. Paralelo a isso, conhecemos Jioki, CEO, gato bem-sucedido e dono de um coração gelado que ninguém nunca conquistou. Ele precisa viajar a trabalho para a ilha de Jeju, exatamente onde Darin está. E é aí que o destino entra em ação. Darin, completamente bêbada, acha que Jioki vai pular no mar e se joga para salvá-lo. No meio do caos, ele machuca a mão, ela desmaia e os dois vão parar no hospital. Depois que ele vê que ela só apagou por conta de estar bêbada, deixa ela lá e segue sua vida. Só que eles acabam hospedados no mesmo hotel. Enquanto tentam se explicar sobre o encontro bizarro, o ex dela aparece. Na hora, Darin solta que está namorando Jioki. Ele, sabendo que o ex dela trabalha com tecnologia, entra na mentira sem pensar para tentar fechar negócio. Depois do café, Jioki pede oficialmente para que ela finja ser sua namorada por um dia. Tudo para chamar a atenção do ex e usá-lo em seu recrutamento. Darin topa e de repente vira a mulher mais bonita da ilha. Todo mundo nota, o ex fica incomodadíssimo enquanto Jioki fica encantado. No meio da encenação, Darin acaba beijando ele para deixar a farsa mais convincente. Mas é aí que tudo sai do script, já que Jioki fica balançado e corresponde na mesma intensidade. O beijo deles é praticamente uma explosão química e os dois ficam perdidos sem saber como reagir. Depois do beijo, eles vão dançar para manter a pose, só que o clima só esquenta ainda mais. Infelizmente, o ex de Darin resolve aparecer para atrapalhar, cheio de ciúme, soltando indiretas e ofensas. Mas Jioki não pensa duas vezes e defende ela na hora. A noite termina com os dois na praia conversando sobre tudo, e ele, percebendo que já está sentindo algo, aproveita para chamar Darin a um encontro no dia seguinte. Assim que amanhece, os dois têm um passeio perfeito. Jioki faz de tudo para impressionar, mas é ele que acaba sendo fisgado. A atração entre eles aumenta e os dois, como imãs, vão parar direto no quarto de hotel. Antes de rolar alguma coisa, ele vai tomar banho e nesse intervalo, Darin recebe uma ligação. A mãe dela passou mal depois de descobrir que a irmã fugiu do próprio casamento porque agiotas estavam atrás dela. Para piorar, a irmã de Darin colocou a casa da família como garantia e a mãe, sem aguentar o baque, acabou tendo um infarto precisando passar por cirurgia. Isso faz Darin correr para o hospital sem nem se despedir de Jioki. Ele fica completamente perdido procurando ela em tudo que é canto, mas nada de encontrar, enquanto Darin chega no hospital desesperada com medo de perder a mãe. A cirurgia dá certo, mas vem uma bomba. A conta do hospital é enorme. Sem opção, Darin trabalha no que aparece e em todo tipo de serviço apenas para tentar juntar o dinheiro. Desesperada, ela acha a vaga perfeita, mas com um detalhe: só contratam mulheres casadas com filhos de até 6 anos. Sem saída, Darin mente no currículo e se candidata. Enquanto isso, descobrimos que Jioki é herdeiro da Natural Bebê, uma empresa gigante no ramo infantil. Mas, por trás disso, tem um pai tirano que só maltrata a família e faz a mãe dele viver em um sofrimento emocional. Cansado disso, Jioki faz um acordo. Ele trabalha na empresa desde que o pai deixe a mãe em paz e entregue o divórcio. O pai aceita, mas impõe uma condição absurda. Se Jioki quiser se casar, tem que ser com outra herdeira, tudo para favorecer os negócios da família. Jioki aceita o casamento arranjado e o acordo de trabalho na empresa do pai apenas para aliviar um pouco o sofrimento de sua mãe. Mas o destino já estava preparando a trollagem, já que Darin passa na entrevista e cai justamente na equipe dele. Quando ele descobre que teoricamente ela é casada e ainda tem um filho, o homem entra em pane, ri de nervoso e vai tirar satisfação com ela na hora. Darin, precisando do emprego, sustenta a mentira até o fim. Depois do expediente, ele abre o coração e diz o quanto ficou preocupado com ela todo esse tempo e, magoado, pede que ela se demita. É aí que começa a guerra.
Darin diz que não vai sair e que ele não tem motivos para mandar embora, e fica aquele clima de quero ver quem desiste primeiro no ar. Com raiva, Jioki faz de tudo para transformar a rotina dela no verdadeiro pesadelo. Horas extras, noites viradas, tarefas impossíveis, tudo por causa de uma desculpinha bendita de pesquisa de laboratório. No meio desses dias estressantes, quase acontece um acidente e ele entra em pânico de tão preocupado e insiste para que ela se demita. Darin, na cara dele, diz que se alguém tem que sair, não será ela. Com isso, Jioki some por alguns dias, não volta ao trabalho e fica na dele remoendo tudo. Mas Darin, precisando entregar um relatório, vai vê-lo. Jioki, ainda ferido no ego, simplesmente joga o relatório na piscina e Darin se joga atrás. Só que ela não sabe nadar e começa a se afogar. No puro instinto, ele a salva e, com a consciência pesada depois do que rolou, leva Darin para casa. Chegando lá, ela tem uma surpresa nada agradável. Os agiotas estão esperando para cobrar a dívida da irmã. Desesperada, Darin sai correndo e arrasta Jioki junto. Ele tenta protegê-la de todas as formas, mas quando finalmente despista os agiotas, aparece Soyu dizendo que é o marido de Darin. Soyu é amigo de infância dela, vizinho do andar de cima e pai solo, já que cria o filho de 6 anos sozinho desde a separação. Para ajudar Darin a conseguir o dinheiro do hospital da mãe, ele topa entrar na mentira e fingir que são uma família. Jioki, sem saber que tudo aquilo é uma encenação, fica roxo de ciúmes, mas como não tem o que fazer, só observa de longe todo murchinho. No dia seguinte, ele vai visitar a sua mãe no hospital, que é o mesmo onde a mãe de Darin está. Eles se encontram e ela acaba desabafando e contando da dívida da irmã, dos agiotas e de como a mãe passou mal. O coração gelado de Jioki dá uma derretida e ele decide parar com as brigas e trabalhar com ela em paz. Só que a tranquilidade dura pouco, já que depois de um dia cansativo, Darin é raptada pelos agiotas. Jioki vê tudo acontecendo e sai correndo atrás dela sem pensar 2 vezes. Por sorte, ele chega bem na hora, pega o cartão ilimitado, paga toda a dívida e tira Darin daquela confusão gigante. Alguns dias depois, Soyu é contratado pela empresa de Jioki para fotografar uma campanha de mães. A mentira começa a ser descoberta quando a noiva arranjada do protagonista, aquela que o pai empurrou para que ele aceite o divórcio da mãe, já conhece Soyu e sabe que ele não é casado. Percebendo a enrascada que se meteu, Soyu abre o jogo para Hayon e pede segredo. Só que tem um detalhe, Hayon está apaixonadíssima por ele e começa a dar em cima do fotógrafo na cara dura. É aí que vem a cena clássica. Darin e Soyu encenam um casal perfeito e tanto Jioki quanto Hayon morrem de ciúmes, tentando esconder a raiva a todo custo. Durante uma viagem a trabalho, a equipe toda sai para jantar. A encenação continua e Jioki, já no limite, sai para andar e esfriar a cabeça. Nesse meio tempo, Hayon parte para cima de Soyu e se declara com beijo e tudo. Jioki vê a cena inteira e, sem saber de nada, acha que Soyu está traindo Darin. E assim que a encontra, tenta protegê-la para que ela não veja a suposta traição do marido fake. Depois de ver a suposta traição do marido de Darin, Jioki entra em colapso. Ele fica completamente dividido, sem saber se conta a verdade para ela ou só finge que não viu nada. Enquanto isso, Soyu resolve ser sincero com Hayon. Ele deixa claro que não sente nada por ela e que quem ocupa o coração dele é Darin. Mas Hayon não desiste fácil e promete fazer de tudo para conquistá-lo. No dia seguinte, no trabalho, Jioki tenta impedir a tal traição do falso marido de Darin. Só que isso só piora a situação. A indignação cresce e a cabeça dele começa a imaginar 1000 coisas. Tentando proteger Darin, Jioki procura Hayon e faz um alerta. Ele diz que o homem por quem ela está interessada é casado e que ela pode acabar destruindo uma família. Hayon até tenta contar a verdade sobre o casamento falso, mas por causa de uma promessa acaba ficando em silêncio. A essa altura, fica claro o quanto Jioki está envolvido emocionalmente e até a noiva arranjada dele percebe que ele está apaixonado. Algum tempo depois, a equipe de Jioki enfrenta a equipe de marketing. A apresentação é um sucesso, o clima é de vitória e todos saem para comemorar. Durante o jantar, Darin bebe um pouco demais e, entre risadas e sinceridade,
sinceridade, ela quase se declara para ele. Ela pede que Deok não seja tão gentil porque isso mexe demais com o seu coração. Apesar do clima de romance, já na manhã seguinte, a meia-irmã de Deok, líder da equipe de marketing, começa a investigar a relação entre os dois. A intenção é clara: criar um escândalo, prejudicá-lo e impedir que ele ganhe destaque na empresa. Enquanto isso, Deok tenta respeitar o pedido de Darin e se afastar, mas ele é surpreendido já que ela passa mal e ele não pensa duas vezes para levá-la ao hospital. Ao chegarem lá, Deok faz de tudo para deixar Darin confortável. Ele passa a noite inteira do lado dela, cuidando de cada detalhe. Quando Darin percebe que ele nem voltou para casa, ela se emociona, começa a chorar já que está apaixonada, mas precisa continuar sustentando a mentira. Alguns dias depois, se inicia a campanha de plantio. A empresa inteira se envolve e todo mundo coloca a mão na massa. De repente, o clima muda. Um dos filhos de uma funcionária se perde e todos se espalham para procurá-lo. A equipe consegue encontrar o garoto, mas no meio da confusão, Darin acaba se perdendo na mata e se machuca. Por sorte, Deok consegue encontrá-la, só que com a chuva forte, os dois se abrigam em uma caverna enquanto esperam um temporal passar. Ali, o clima esquenta. Deok se declara e admite que não se sente uma boa pessoa, já que está completamente balançado por Darin. Os dois quase se beijam até que Soyu aparece. Deok ainda tenta puxar Darin para que ela não vá com ele, mas logo cai na realidade ao lembrar que Soyu é o marido dela. Os dois voltam para casa cheio de dúvidas, mas é Darin quem mais sente o peso da mudança e começa a se perguntar se vale a pena continuar sustentando aquela mentira. Enquanto Darin sofre de um lado, Deok remói tudo o que aconteceu. Ele começa a se comparar com o pai, lembrando do péssimo exemplo que teve dentro de casa. O pai de Deok teve um caso fora do casamento. Desse relacionamento nasceu uma filha e isso destruiu o emocional da mãe dele. Crescendo em meio a essa dor, ele passou a desacreditar no amor e, sabendo quanto uma traição machuca, ele decide que não vai repetir a mesma história, mesmo que isso o faça sofrer. No dia seguinte, Deok não vai trabalhar já que está muito doente. Darin vai até a casa dele para devolver parte do dinheiro da dívida que ele pagou aos agiotas e ainda leva sopa e remédio. Na mesma hora, Deok pede que ela não faça mais isso e a relembra que ele é solteiro e que ela é uma mulher casada. Darin até tenta se explicar, mas decidido a não cometer os mesmos erros do pai, ele é firme e impõe limites mesmo com o coração em pedaços. Decidido a mudar tudo de vez, ele marca uma reunião com a família de Rayon e propõe antecipar o noivado. Rayon, que não é nada ingênua, percebe na hora que ele está fazendo isso só para afastar Darin. O problema é que Rayon é apaixonada por Soyu e sabe que aquele casamento é uma farsa. Tentando fazê-lo enxergar a verdade, ela diz que ele só está agindo assim porque ama Darin e sabe que não pode tê-la. Não demora muito para as manchetes e as redes sociais estamparem o noivado dos dois herdeiros. Quando Darin fica sabendo, o choque é imediato e devastador. Deok até tenta manter a frieza com ela, mas não consegue sustentar isso por muito tempo, já que no fim de semana os dois precisam viajar a trabalho para mais uma campanha da empresa. Tudo se intensifica quando eles perdem a última balsa. Sem alternativa, eles acabam tendo que dividir o mesmo quarto em uma pousada. Deok nem consegue dormir e, em silêncio, ele apenas observa Darin de longe lutando contra os próprios sentimentos. O aperto no peito aumenta quando ele acompanha Rayon para provar o vestido de noivado, mas mesmo ali, ele não consegue evitar imaginar Darin ocupando o lugar dela. Para piorar a situação, no fim do dia, Deok vê Rayon e Soyu juntos mais uma vez. Tentando defender Darin, ele perde o controle e vai para cima do marido fake. Soyu conversa com Deok e decide manter a farsa em vez de contar a verdade, mas Deok é claro e diz que se aquilo acontecer novamente, ele mesmo vai acabar com Soyu. Tentando afogar as mágoas, Deok bebe bastante, mas nada funciona. Tudo que ele vê o faz lembrar Darin. Sem conseguir conter a dor, ele chora aceitando que talvez nunca possa ter ao seu lado a mulher que tanto ama. Finalmente chega o dia do noivado de Deok e, para a surpresa dele, Darin também está no local, já que vai participar de uma festa de aniversário infantil. Lá ela encontra Soyu e Jun, mas algo chama a atenção. O garotinho olha para Darin e a chama de tia e não de mãe. Deok ouve tudo e entende que há algo
muito errado nessa história. De repente, um casal de amigos chega comentando que Soyu e Darin deveriam se casar. Sem pensar duas vezes, ela responde que isso nunca daria certo, já que os dois se veem como irmãos. É nesse momento que Deok junta todas as peças e, da forma mais inesperada, descobre que Darin nunca foi casada. Durante o noivado, a mãe de Deok finge um desmaio para livrar o filho do casamento arranjado. A cerimônia é interrompida e ela diz para o herdeiro que ele precisa finalmente seguir o seu coração. Deok, no mesmo instante, pensa em Darin, mas ao mesmo tempo que se sente aliviado por saber que ela não é casada, uma mágoa profunda toma conta dele ao lembrar que ela mentiu todo esse tempo enquanto ele sofria em silêncio. É aí que tudo vira um caos. Decepcionado, Deok começa a transformar a rotina de Darin no trabalho em um verdadeiro inferno. Exausta, Darin resolve confrontá-lo ao perceber que aquele comportamento não é normal. E é então que Deok revela que já sabe de toda a verdade e deixa claro o quanto está decepcionado com ela. Darin até tenta se explicar, mas ele pede que ela saia da sala. Mesmo arrasada, ela não desiste e assim que acaba o expediente, vai até o apartamento de Deok para contar tudo desde o começo. Ele ouve em silêncio enquanto ela se desculpa, mas ainda ressentido diz que precisa de um tempo para organizar os pensamentos. No caminho de casa, Darin encontra Soyu e conta tudo o que aconteceu. Vendo que nada mais impede Deok de ficar com ela, o melhor amigo aproveita o momento para se declarar e admitir que sempre foi apaixonado por Darin. Mas confusa com tudo o que aconteceu naquele dia, Darin não consegue dar nenhuma resposta a ele. No dia seguinte, a equipe se prepara para uma entrevista. Antes disso, Deok faz questão de deixar claro para Soyu que já sabe de toda a verdade sobre o casamento falso. Mesmo se desculpando, o fotógrafo afirma que vai cuidar de Darin e é aí que os ciúmes de Deok fala mais alto. Ao perceber que Soyu já se declarou para Darin, ele pede que ela não volte para casa com o fotógrafo e que fique ali. Sem entender completamente o que está acontecendo, Darin hesita, mas com medo de perdê-la, Deok a beija e finalmente revela tudo o que sente. Infelizmente, Darin se surpreende e fecha a cara. Ela acredita que Deok ainda está noivo e que só quer brincar com os seus sentimentos. Percebendo isso, o protagonista faz questão de explicar que o noivado era totalmente arranjado pela família e que não gosta de ninguém além dela. Mesmo assim, Darin acha que ele não tem motivos reais para se apaixonar e que tudo aquilo não passa de uma vingança. É aí que Deok faz de tudo para convencer essa mulher e começa a listar um por um todos os motivos que o fazem gostar de Darin. Tudo se intensifica quando a mãe dos dois se tornam amigas inseparáveis no hospital. Após receber alta, a mãe de Deok decide passar alguns dias na casa de Darin, já que não se sente confortável dividindo o mesmo espaço que o marido. Para Deok, isso vira um prato cheio e ele aproveita cada oportunidade para tentar conquistá-la. O problema é que Soyu, que mora no andar de cima, sempre acaba atrapalhando o clima e os dois entram em um pé de guerra disputando quem vai conquistar o coração de Darin primeiro. Mais tarde, ao perceber que o filho está realmente apaixonado por Darin, a mãe de Deok chama ela para conversar. A matriarca pede que ela tenha paciência e explica que o filho precisou amadurecer muito cedo e que provavelmente essa é a primeira vez que ele se apaixona de verdade. Aos poucos, Darin finalmente entende o quanto Deok gosta dela e começa a aceitar esse sentimento. Enquanto isso, o irmão mais velho de Rayon se une à meia-irmã de Deok para assumir a empresa Natural Bebê e impedir que Deok se torne o vice-presidente, cargo que o pai já pretende lhe dar. Não demora muito para os vilões entrarem em ação. Eles tentam acabar com Deok ao incendiar um evento promovido pela empresa. Por sorte, Darin consegue salvá-lo. Quando Deok desperta, ele aproveita para dizer que não existe um motivo específico para amar Darin e que ele aprendeu a gostar dela simplesmente por ela ser quem é. Ao ouvir isso, Darin se emociona, chora e finalmente se rende ao sentimento, beijando-o. Ela confessa que sempre foi apaixonada por ele e pronto, os dois começam a namorar. O problema é esconder esse romance no trabalho, já que é impossível disfarçar quando duas pessoas estão perdidamente apaixonadas.
Seja nos encontros da empresa ou fora dela, eles até tentam, mas não conseguem esconder a felicidade. À noite, Darin ajuda Jioki a investigar quem pode ter colocado fogo no projeto de apresentação da equipe. Infelizmente, eles não encontram nada concreto, mas uma coisa fica clara: eles estão juntos pra tudo. Mesmo vivendo essa fase incrível, Darin se lembra da declaração de Soyu e decide esclarecer as coisas. Ela tenta até contar que está namorando Jioki, mas ele acaba confessando que já sabia de tudo e diz que a declaração dele foi apenas uma brincadeira. Imediatamente, Darin fica chateada, mas ele mantém a mentira para não perder a amizade. Depois disso, chega a vez dela e Rayon colocarem tudo em pratos limpos. No meio da conversa, a noiva falsa admite que na verdade é apaixonada por Soyu, o que as faz virarem amigas e torcerem pela outra. Depois de esclarecerem tudo, elas bebem demais e sobra para Jioki e Soyu pagarem a conta. Ao deixarem as duas em casa, eles aproveitam para conversar. Soyu pede que Jioki cuide de Darin e o herdeiro faz questão de dizer o quanto a ama e que fará de tudo para vê-la feliz. Parece que enfim a paz está selada entre eles, mas a calmaria não dura muito, já que na empresa a meia-irmã de Jioki arma uma cilada colocando toda a equipe de mães no atendimento ao cliente e uma delas acaba espalhando uma mentira sobre Darin e difamando a empresa. De repente, manifestantes se juntam na porta e tudo vira um caos. A equipe inteira se mobiliza e depois de muita conversa, a mulher que inventou a história acaba desmentindo tudo. O caso acaba ganhando uma repercussão enorme dentro da empresa e Darin vira destaque, sendo vista como um exemplo dentro da equipe de mães. Só que isso, infelizmente, pesa ainda mais na consciência dela e depois de pensar muito, ela toma uma decisão difícil pedindo demissão para Jioki. Ele, claro, não aceita e diz que ela é essencial para a equipe e que todo mundo precisa dela ali, inclusive ele. O clima fica super emotivo e no meio do abraço dos dois, parte da equipe vê a cena. Como todo mundo ainda acredita que ela é casada, uma dúvida surge. Será que Darin está traindo o marido? Bom, felizmente a fofoca não dura muito. Ela reúne a equipe de mães e conta toda a verdade por trás da mentira que precisou inventar para conseguir o emprego. O alívio é geral e todas acabam perdoando Darin. Para aliviar a tensão, a equipe inteira sai para descontrair, o novo casal vai junto e depois do jantar, Darin segue direto para a casa de Jioki. Apaixonados demais, eles passam o fim de semana juntinhos, dormem abraçados, cheios de brincadeiras, risadas e muito romance. Infelizmente, a fase fofa não dura tanto assim, já que a equipe começa a desenvolver um novo produto para Natural Bebê, com a ideia de ajudar as mães a cuidarem melhor dos seus filhos. Todo mundo se dedica ao máximo, e é aí que vem o golpe. A irmã de Jioki, junto com o irmão de Rayon, armam uma sabotagem, boicotam o projeto e vazam todos os dados do lançamento do produto. Quando a equipe descobre, o choque é imediato. Todo o esforço vai por água abaixo e a tristeza toma conta. Para piorar, a irmã de Jioki descobre que Darin nunca foi casada e corre para contar tudo ao pai. O CEO não pensa duas vezes e, mostrando sua verdadeira face, vai tirar satisfação com ela na frente do próprio filho. Jioki fica fora de si e começa a discutir com o pai, que quer saber por que ele encobriu tudo esse tempo todo. A meia-irmã, querendo acabar de vez com a imagem dele, solta a bomba que Jioki está apaixonado por Darin e que por isso não conseguiu agir com racionalidade. Agora, com Darin sob investigação e Jioki à beira de perder o cargo, a meia-irmã dá sua cartada final. Ela procura Darin e faz uma ameaça velada, dizendo que se ela não assumir que vazou os dados do novo produto, a reputação de Jioki pode ser destruída e a força-tarefa de mães ainda pode sofrer uma demissão em massa. Achando que está protegendo quem ama, Darin toma a pior decisão e finge que vazou todos os dados, assumindo toda a culpa. Infelizmente, as coisas não param por aí, e com o coração em pedaços, ela termina com Jioki acreditando que assim ele não seria prejudicado. O resultado é que ele sofre muito, mas mesmo destruído, ele não desiste e trabalha incansavelmente para provar a inocência de Darin. Com tanta coisa acumulada, ela finalmente desabafa com a mãe. Juntas, elas decidem colocar a casa onde moram à venda para quitar as dívidas que ainda restavam. Depois disso, elas vão para o interior visitar os
dos familiares. Lá, Darin revive na memória cada momento que passou do lado de Jioki e começa a se arrepender do que fez. Enquanto isso, Jioki descobre que Darin foi pro interior e não pensa duas vezes para pegar a estrada de madrugada e ir vê-la. Chegando lá, ele deixa claro que não aceita o término do namoro e, além de levar novas provas sobre quem pode ter vazado o produto, ainda acaba entrando numa disputa inesperada com um amigo da família, um agroboy gato e cheio de talento. Depois de trabalhar feito um condenado e ainda pagar alguns micos na frente da mulher que ama, o ego de Jioki sai meio machucado. Vendo todo o esforço que ele fez, Darin enfim decide parar de carregar o mundo nas costas e reata o relacionamento que pra Jioki nunca chegou a terminar. Quando anoitece, ele se despede dela e promete resolver tudo, provar a sua inocência e voltar para buscá-la. Não demora muito para a meia-irmã de Jioki montar uma comissão de acionistas e jogar tudo no ventilador. Ela revela as falcatruas do pai com a madrasta e ainda fala sobre todas as mentiras que armou contra Jioki. O plano é derrubar os dois e tomar a empresa só para ela com a ajuda do irmão de Rayon. Só que ela não contava com um detalhe importantíssimo. Jioki tinha uma gravação guardada. Nela fica claro tudo o que ela e seus cúmplices fizeram. A armação para incriminar Darin, o vazamento do novo produto e até o incêndio na exposição de artes. Quando tudo vem à tona, o clima pesa e aí acontece o grande momento. A mãe de Jioki entra na sala, revela que é a maior acionista da empresa, anuncia que pediu o divórcio e deixa claro que a partir dali, quem assume a empresa é ela. Quando finalmente tudo parece se ajeitar e Jioki se prepara para ir atrás de Darin, o pior acontece. O irmão de Rayon, com sede de vingança, o atropela. Jioki é levado às pressas para o hospital, passa por cirurgia e entra em coma por um mês inteiro. Durante esse tempo, Darin não sai do lado dele, cuida e espera sem desistir um só dia. Quando ele finalmente acorda, o choque vem. Jioki perdeu parte da memória e não se lembra de Darin nem do relacionamento deles. Desesperada, ela mostra todas as mensagens, lembranças, mas nada faz efeito. A equipe inteira, comovida, se junta para tentar recriar momentos, histórias e situações que possam ajudar ele a recuperar a memória. Mas depois de várias tentativas e muitos fracassos, ele chama Darin para conversar. Com todo cuidado, pede desculpas e diz que não consegue manter um relacionamento com alguém que não se lembra e termina com ela. Sem forças para lutar contra isso, Darin aceita, completamente arrasada. Enquanto isso, todos os vilões têm o fim que merecem. O pai é investigado por desvio de dinheiro, perde tudo e é expulso da empresa junto com a meia-irmã, enquanto o irmão de Rayon é preso e passa a pagar por tudo o que fez. Alguns dias depois, Jioki recebe alta. Mesmo sem as memórias, ele sente que algo está faltando. É como se o coração dele ainda guardasse alguém, mesmo sem saber quem. Nesse meio tempo, a mãe dele compra a casa de Darin e devolve o lar para ela e para a mãe, como forma de gratidão por tudo que viveram juntas. A ex-sogra ainda vai além, oferecendo a Darin investimento para ela abrir sua própria empresa. Dessa forma, nossa protagonista começa um novo negócio e tenta recomeçar a vida. Algum tempo depois, ela descobre que sua irmã está na ilha de Jeju e decide ir atrás dela. E é lá que o destino resolve brincar mais uma vez. Durante a viagem, Darin esbarra em Jioki, que está na ilha a trabalho. No meio da confusão, os dois acabam se beijando sem querer, e é nesse instante que todas as suas memórias voltam. Emocionado, Jioki a abraça, a beija e tenta recuperar o tempo perdido. A era de romance dos dois enfim recomeça, eles passam a morar juntos e sem perder tempo, Jioki pede Darin em casamento. Os anos se passam e eles constroem uma vida inteira juntos, tendo sucesso no amor, na carreira e ainda formam uma família linda com 2 filhos que carregam exatamente a essência dos dois. E depois de tanto tempo, eles percebem o quanto um só beijo foi o suficiente para transformar toda a sua vida. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo. Coreando!